Meu pai negou que era meu pai, fez DNA, deu positivo, mesmo assim sumiu. Não é meu problema. 40 anos depois, precisou de transplante de rim. Só eu era compatível. A médica me chamou, meu coração acelerou. Sabe aquela dor que você carrega desde criança? Aquela sensação de nunca ter sido suficiente, de ter sido descartado como se não valesse nada? Eu cresci com isso. Cresci sabendo que meu próprio pai olhou para o resultado de um exame de DNA, viu a verdade estampada no papel e ainda assim escolheu me abandonar. Escolheu fingir que eu não existia. Durante 40 anos, carreguei essa rejeição como uma cicatriz invisível. Mas hoje estou aqui para contar como o destino tem um jeito peculiar de fazer justiça, como a vida coloca cada um no seu devido lugar, e como aquele homem que me rejeitou acabou dependendo da minha decisão para continuar vivo. Se você já sentiu o peso do abandono, se já foi tratado como descartável por quem deveria te amar, essa história é para você, porque no final sempre existe uma reviravolta. Sempre existe um momento em que a verdade vem à tona e a justiça, de uma forma ou de outra, prevalece. Meu nome é Télio Henrique Almeida. Hoje tenho 43 anos, sou nefrologista em um dos maiores hospitais particulares de São Paulo e coordeno uma equipe de transplantes que salva vidas diariamente. Mas antes de ser o médico respeitado que sou hoje, eu fui apenas o filho indesejado de um homem chamado Walter Augusto Bressani, um homem que preferiu acreditar na própria mentira a assumir a responsabilidade por mim. Eu nasci em 1982, fruto de um relacionamento que minha mãe, Eloá, teve com Walter. Ela era jovem, tinha apenas 22 anos, trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de importação no centro de São Paulo. Ele era o gerente comercial, 15 anos mais velho, casado, com 2 filhos. Minha mãe me contou essa história aos 18 anos, quando finalmente tive coragem de perguntar por que nunca tive um pai presente, e a resposta foi ainda mais dolorosa do que eu imaginava. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, ela ficou apavorada, não porque não me quisesse, mas porque sabia o peso que aquilo representava. Ela marcou um encontro com Walter em uma lanchonete próxima ao trabalho deles, na Avenida São João. Era um sábado chuvoso de abril, ela segurava o exame de gravidez dentro da bolsa, as mãos tremendo. Quando contou a ele, a reação foi imediata e brutal. "Esse filho não é meu", foram as primeiras palavras que saíram da boca dele, sem hesitação, sem sequer processar a informação. Minha mãe ficou em choque. Ela tentou explicar que não havia mais ninguém, que ele era o único homem com quem ela tinha se relacionado nos últimos meses, mas Walter não quis ouvir. "Você quer me extorquir? Quer destruir minha família? Isso não vai acontecer." Ele se levantou, jogou R$ 50 sobre a mesa e disse para ela resolver o problema sozinha. Minha mãe chorou ali, no meio daquela lanchonete, enquanto as pessoas olhavam sem entender. Ela voltou para casa, para o pequeno apartamento alugado na Vila Mariana, onde morava com a mãe dela, minha avó Nirce, e foi minha avó quem a encorajou a ter coragem. "Esse homem não quer assumir, a gente cria essa criança. Você não está sozinha, filha." E foi exatamente o que ela fez. Minha mãe me teve, criou-me com o salário modesto que ganhava, com a ajuda da minha avó que costurava roupas por encomenda para complementar a renda. Cresci vendo minha mãe sair de madrugada para trabalhar, voltar tarde da noite, exausta, mas sempre com um sorriso para mim. Ela nunca reclamou, nunca me fez sentir que eu era um fardo, mas eu sabia. Eu via o cansaço nos olhos dela, via as contas se acumulando, via a preocupação quando o dinheiro não dava para o mês inteiro. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe decidiu procurar Walter novamente. Não por ela, mas por mim. Ela queria que eu tivesse o direito de conhecer meu pai, de ter um sobrenome, de ter pelo menos o básico que qualquer criança merece. Ela descobriu onde ele morava, um condomínio de classe média, alta no Morumbi, e foi até lá com uma carta e uma foto minha. Walter atendeu o interfone com irritação. Quando percebeu quem era, ficou furioso. "Eu já disse que esse moleque não é meu. Você está me perseguindo agora?" Minha mãe, com toda a dignidade que tinha, respondeu com firmeza: "Télio é seu filho, Walter. Ele tem o direito de te conhecer. Não estou pedindo nada além de responsabilidade." A resposta dele foi ainda mais cruel. "Se você não sumir da minha vida, eu vou à polícia. Vou dizer que você está me assediando, me extorquindo. Você vai perder tudo, entendeu?" Minha mãe voltou para casa destruída. Eu me lembro de vê-la chorando na cozinha enquanto minha avó a abraçava. Eu era pequeno demais para entender completamente, mas sentia que algo estava profundamente errado. Sentia que, de alguma forma, eu era a causa daquela dor. Os anos passaram. Eu cresci sendo um menino sem pai na
escola, o menino que nunca tinha um homem para buscar nas apresentações do Dia dos Pais, o menino cujo campo de pai ficava em branco nas fichas de matrícula. E as crianças percebem essas coisas, elas são cruéis sem nem perceber. Cadê seu pai, Télio? Ah, é verdade, você não tem pai. Eu ouvi isso mais vezes do que consigo contar. Ouvi piadas, comentários maldosos, olhares de pena dos professores, e cada vez que alguém me perguntava sobre meu pai, eu sentia um aperto no peito, uma vergonha inexplicável, como se eu fosse culpado por não tê-lo. Quando completei 12 anos, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que precisava de respostas, precisava entender por que fui rejeitado, por que não fui suficiente. Eu implorei para minha mãe me contar a verdade completa, e foi então que ela me revelou o nome dele, Walter Augusto Bressani. Ela me mostrou uma foto antiga que ainda guardava, onde eles estavam juntos em uma festa da empresa. Ele sorria, de terno, com o braço ao redor dos ombros dela. Parecia um homem comum, parecia alguém incapaz de abandonar o próprio filho. Mas tinha mais. Minha mãe me contou que anos antes, quando eu tinha 3 anos, ela havia tentado uma última vez. Ela juntou dinheiro, contratou um advogado e entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade. Foi obrigada por lei. Walter foi notificado e, para surpresa de todos, ele aceitou fazer o exame de DNA. Eu me lembro da esperança nos olhos da minha mãe naquela época. Ela acreditava que, ao ver a prova científica, ele finalmente assumiria a responsabilidade, que ele olharia para mim e enxergaria. O exame foi feito em uma clínica no centro de São Paulo. Minha mãe me levou e lá estava ele, Walter, meu pai. Eu não entendia completamente o que estava acontecendo, mas lembro do jeito como ele me olhou. Não havia carinho naquele olhar, havia desprezo, havia raiva, como se minha existência fosse uma afronta pessoal. 2 semanas depois, o resultado saiu. Probabilidade de paternidade: 99,99% positivo. Não havia margem para dúvida. Eu era filho dele. O papel estava ali, preto no branco, confirmando o que minha mãe sempre soube. E sabe qual foi a reação de Walter? Ele olhou para o resultado, jogou o papel sobre a mesa do advogado e disse, com uma frieza que eu nunca vou esquecer: "Não é meu problemas." O advogado ficou atônito. "Minha mãe, hein? Senhor Bressani, o senhor entende que isso é um documento legal, que comprova a paternidade?" Walter se levantou, ajeitou o paletó e respondeu: "Eu não quero esse garoto na minha vida, não vou registrar, não vou pagar pensão, não vou fazer nada. Se quiserem me processar, processem, mas eu nunca vou ser pai dessa criança." E ele saiu, simplesmente saiu, deixando o exame de DNA para trás, como se fosse lixo. Minha mãe ficou ali, segurando aquele papel, chorando em silêncio. O advogado tentou consolá-la. Disse que poderiam continuar o processo judicialmente, que ele seria obrigado a assumir. Mas minha mãe estava exausta. Exausta de lutar contra alguém que não queria saber dela. Exausta de implorar por migalhas de responsabilidade. Ela desistiu do processo. Disse que não queria mais forçar nada, que preferia me criar sozinha a ter um pai que me odiava, e foi isso que ela fez. Me criou com amor, com dedicação, com sacrifício. Mas a ferida ficou, a rejeição ficou, e eu cresci carregando aquilo como uma marca invisível. Você já se sentiu rejeitado por quem mais deveria te amar? Ver seu próprio pai te tratar como um erro é uma dor que não cicatriza. Você também carrega uma marca de rejeição? Comente aqui embaixo. Eu superei para provar meu valor. Durante a minha adolescência, eu me tornei um garoto introspectivo. Eu não tinha muitos amigos, preferia ficar sozinho, estudando, lendo. Minha mãe sempre dizia que eu era diferente, que tinha algo especial, mas eu não me sentia especial. Eu me sentia incompleto, sentia que havia um pedaço de mim faltando, um vazio que nada conseguia preencher. Na escola, eu era o aluno mediano, não me destacava, não causava problemas, simplesmente existia. Mas aos 15 anos algo mudou. Eu estava na biblioteca da escola, folheando um livro de biologia, quando me deparei com um capítulo sobre genética, sobre DNA. E ali, naquelas páginas, eu encontrei algo que fez sentido. A ciência não mentia, o DNA não mentia, e de repente eu entendi que a verdade sempre prevalece, não importa o quanto alguém tente negá-la. Foi naquele momento que decidi o que eu queria ser. Eu queria ser médico, queria trabalhar com a verdade, queria salvar vidas, ser alguém que importasse, alguém que fizesse diferença. E em algum lugar profundo da minha mente, eu queria provar para aquele homem que me rejeitou que eu valia mais do que ele jamais imaginou. Comecei a estudar com dedicação obsessiva. Acordava às 5 da manhã, estudava antes da escola, estudava durante os intervalos, estudava à noite, até não conseguir manter os olhos
olhos abertos. Minha mãe ficava preocupada, achava que eu estava me cobrando demais, mas eu não conseguia parar. Era como se cada página que eu lia, cada fórmula que eu decorava, fosse uma forma de apagar a rejeição, de provar que eu tinha valor. No terceiro ano do ensino médio, eu era o melhor aluno da turma, tirava notas altíssimas, participava de Olimpíadas de conhecimento, ajudava os professores. E quando chegou a hora do vestibular, eu sabia exatamente o que queria: medicina na Universidade de São Paulo, a USP, o sonho de qualquer estudante. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar cursinho, então eu estudei sozinho, com livros emprestados da biblioteca, com videoaulas gratuitas na internet, com resumos que eu mesmo fazia. E no dia do vestibular, eu entrei naquela sala com uma determinação que assustava até a mim mesmo. Quando o resultado saiu, eu estava em casa, na frente do computador, com minha mãe e minha avó ao meu lado. Minhas mãos tremiam enquanto digitava meu número de inscrição. E quando vi meu nome lá, entre os aprovados, eu desabei. Chorei como não chorava desde criança. Minha mãe me abraçou chorando também, dizendo que eu tinha conseguido, que eu tinha vencido. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era só o começo. Eu tinha conseguido entrar na medicina, mas agora precisava provar que merecia estar ali. Precisava me tornar o melhor. Os anos de faculdade foram intensos. Eu estudava mais do que qualquer outro aluno. Passava noites em claro na biblioteca, decorava atlas de anatomia, treinava procedimentos até a exaustão. Meus colegas achavam que eu era louco, mas eu não ligava. Eu tinha um objetivo. Durante o terceiro ano da faculdade, eu comecei a me interessar por nefrologia, a área que estuda os rins. Era uma especialidade desafiadora, que exigia conhecimento profundo de fisiologia, de bioquímica, de farmacologia. E, novamente, havia aquela conexão com a verdade. Os rins não mentiam. Quando estavam falhando, os exames mostravam. Quando um paciente precisava de transplante, os números eram claros. Eu me dediquei a essa especialidade com a mesma obsessão de sempre. Fiz residência em um dos melhores hospitais de São Paulo, o Hospital das Clínicas. Trabalhava plantões de 36 horas seguidas, atendia dezenas de pacientes por dia, estudava casos complexos até de madrugada. Meus supervisores diziam que eu tinha um talento raro, que seria um dos grandes nomes da nefrologia brasileira. E aos 32 anos eu me tornei coordenador da equipe de transplantes renais de um hospital particular de elite na zona sul de São Paulo. Ganhava bem, muito bem, o suficiente para comprar um apartamento amplo para minha mãe, para dar a ela a vida confortável que ela sempre mereceu, o suficiente para nunca mais vê-la cansada, nunca mais vê-la preocupada com dinheiro. Minha avó, Nirce, já havia falecido alguns anos antes, mas eu sei que ela teria ficado orgulhosa. Eu tinha vencido, tinha superado a rejeição, tinha construído uma vida de sucesso sem a ajuda de ninguém, sem o reconhecimento daquele homem que se recusou a ser meu pai. Mas o destino, como eu disse, tem um jeito peculiar de fazer justiça, e ele estava apenas esperando o momento certo. Era uma segunda-feira comum, 6 da manhã, quando cheguei ao hospital. Eu tinha acabado de sair de um plantão de 12 horas e estava exausto, mas como sempre, fui direto para o meu consultório checar os casos do dia. Minha secretária Lorena me entregou a lista de pacientes que precisavam de avaliação para transplante. Dr. Télio, tem um caso urgente que chegou ontem à noite. Insuficiência renal crônica em estágio terminal. O paciente está em diálise há 6 meses e precisa de transplante com urgência. Peguei a pasta, abri e comecei a ler o prontuário. Nome do paciente: Walter Augusto Bressani. Idade: 78 anos. Diagnóstico: insuficiência renal crônica. Estágio 5. Hipertensão arterial grave. Diabetes tipo 2. Meu coração parou. Literalmente parou por um segundo. Eu reli o nome 3 vezes para ter certeza de que não estava enganado. Walter Augusto Bressani. Meu pai. O homem que me rejeitou estava ali, naquele prontuário, dependendo da minha avaliação para conseguir. Eu fechei a pasta e respirei fundo, minhas mãos tremiam. Lorena percebeu. Doutor, está tudo bem? Sim, estou ótimo, pode chamar o próximo paciente. Eu não consegui atendê-lo naquele dia. Pedi para um colega assumir o caso temporariamente, disse que estava com uma emergência pessoal. Saí do hospital, entrei no meu carro e simplesmente dirigi sem destino. Minha mente estava em caos. 40 anos. 40 anos se passaram desde que ele me rejeitou. E agora ele estava ali, doente, vulnerável, precisando de mim. Liguei para minha mãe, contei o que havia acontecido. Ela ficou em silêncio por um longo tempo.
Télio, você sabe o que precisa fazer? Eu não sei, mãe. Eu realmente não sei. Ela suspirou. Você é um médico, filho. Você fez um juramento. Não deixe que o passado destrua quem você se tornou. Mas ela não entendia. Não era sobre o juramento, era sobre justiça. Era sobre todas as vezes que eu chorei por não ter um pai. Todas as vezes que me senti inferior, descartável, invisível. Todas as vezes que minha mãe trabalhou até a exaustão porque ele se recusou a ajudar. Eu voltei para casa e passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, pensando. E então me lembrei do exame de DNA, aquele maldito exame que ele ignorou, aquele papel que provava que eu era filho dele e que ele tratou como lixo. Eu ainda tinha uma cópia. Minha mãe guardou durante todos esses anos em uma pasta antiga, junto com as poucas lembranças daquele período. Fui até a casa dela no dia seguinte, peguei o exame e voltei para o hospital. Era hora de encarar aquilo, era hora de encarar ele. Quando cheguei ao quarto de Walter, ele estava deitado na cama, pálido, magro, conectado a aparelhos. Aos 78 anos, ele era uma sombra do homem que eu vi naquela foto antiga, mas eu ainda o reconheci, ainda reconheci aquele rosto que me assombrou durante toda a infância. Ele me olhou quando entrei, sem fazer ideia de quem eu era. Doutor, o senhor veio me avaliar? Eu me aproximei, segurei o prontuário com força e respondi com a voz firme. Sim, senhor Bressani, vim avaliar seu caso. Comecei a fazer as perguntas de rotina, histórico de saúde, sintomas, tratamentos anteriores. Ele respondia tudo com detalhes, preocupado, ansioso. Ele estava desesperado por um transplante, desesperado para continuar vivo. E então eu perguntei, o senhor tem filhos? Ele hesitou. Tenho 2 filhos, um homem e uma mulher, mas nenhum deles pode doar. Já fizeram os exames, não são compatíveis. Eu senti o sangue ferver nas minhas veias. E o senhor tem certeza de que são apenas 2 filhos? Ele franziu a testa, confuso. Sim, por que o senhor está perguntando isso? Eu tirei o exame de DNA do bolso do jaleco e coloquei sobre a mesa de cabeceira, bem na frente dele. Porque esse exame aqui diz o contrário, senhor Bressani. Ele pegou o papel, os olhos lendo devagar, a confusão dando lugar ao choque. Eu vi o momento exato em que ele entendeu, vi o momento em que reconheceu aquele documento, vi o pânico tomar conta do rosto dele. Você é Otélio Henrique Almeida, seu filho, o filho que o senhor rejeitou há 40 anos, o filho que o senhor disse que não era seu problema. Ele empalideceu ainda mais, as mãos tremendo enquanto segurava o exame. Télio, eu não sabia. Não sabia? O senhor fez o exame de DNA, senhor Bressani. Viu o resultado, 99,99% de certeza. E mesmo assim disse que não era seu problema. Mesmo assim abandonou uma criança de 3 anos. Ele começou a chorar, um choro fraco, patético. Eu estava errado, eu estava com medo, tinha uma família, tinha uma esposa, tinha um filho que cresceu sem pai, um filho que foi humilhado na escola, um filho cuja mãe trabalhou até a exaustão para sustentar sozinha, e o senhor não se importou. Ele soluçou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Me desculpa, Télio, me desculpa, eu fui um covarde. Eu respirei fundo. 40 anos de raiva estavam prestes a explodir, mas eu me controlei. Eu não era como ele, eu não era um covarde. O senhor precisa de um transplante de rim, senhor Bressani. Seus filhos não são compatíveis. Então eu pedi para a equipe fazer um exame em mim. E adivinhe, eu sou compatível, 100% compatível. Os olhos dele se arregalaram, uma mistura de esperança e desespero. Você pode me salvar? Eu cruzei os braços, olhando diretamente para ele. Posso, mas eu tenho uma condição. Ele engoliu seco, as mãos ainda tremendo. Qualquer coisa que você quiser. Eu me aproximei, inclinei o corpo e disse com a voz baixa e firme: eu quero que o senhor sinta, durante o tempo que lhe resta, o que é depender de alguém que foi rejeitado. Eu quero que o senhor saiba que sua vida está nas minhas mãos e que, diferente do senhor, eu vou fazer a coisa certa. Eu vou te salvar, mas não porque o senhor merece, porque eu sou melhor do que o senhor jamais foi. Ele não respondeu, apenas continuou chorando, segurando o exame de DNA com as 2 mãos. Saí daquele quarto com a sensação de que finalmente a justiça tinha sido feita, não da forma que eu imaginei, não com vingança ou crueldade, mas com a verdade, com a decisão de ser maior do que a rejeição que me foi imposta.
Nos dias seguintes, o caso de Walter se tornou prioridade. Eu conversei com a equipe, expliquei a situação de forma profissional, sem entrar em detalhes pessoais. Disse apenas que havia uma compatibilidade familiar e que eu estava disposto a doar. Meus colegas ficaram surpresos, mas respeitaram minha decisão. Enquanto isso, Walter estava internado, recebendo diálise diariamente, lutando para se manter estável até a cirurgia. Eu ia ao quarto dele todos os dias, não porque queria, mas porque precisava. Precisava entender quem era aquele homem agora, quem ele se tornou depois de 40 anos. E o que eu descobri foi patético. Walter havia se divorciado da esposa 10 anos atrás. Os dois filhos mal falavam com ele. Ele tinha perdido a maior parte do dinheiro em investimentos ruins e vivia sozinho em um apartamento alugado em Santo Amaro. Ele não tinha amigos, não tinha ninguém. Era um homem completamente sozinho, exatamente como ele havia me deixado quando criança. Certa tarde, enquanto eu revisava os exames pré-operatórios, ele me chamou. Télio, posso te fazer uma pergunta? Por que você está fazendo isso? Por que está me salvando depois de tudo que eu fiz? Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele. Porque eu não sou você, Sr. Bressani. Eu poderia deixá-lo morrer, poderia virar as costas, assim como o senhor fez comigo, mas eu não vou, porque eu aprendi com minha mãe o que é responsabilidade. Aprendi o que é ser humano, e o senhor nunca me ensinou nada disso. Ele abaixou a cabeça. Eu queria ter sido diferente, queria ter tido coragem. Mas não teve, e agora o senhor vai viver com isso. A cirurgia foi marcada para uma sexta-feira, às 7 da manhã. Era um procedimento complexo, mas eu confiava na equipe. Na noite anterior, minha mãe veio me visitar. Ela segurou minhas mãos e disse: "Você tem certeza disso, filho?" "Tenho, mãe. Eu preciso fazer isso. Não por ele, por mim." Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. "Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Télio, e eu tenho tanto orgulho de quem você se tornou." Eu a abracei, sentindo o peso de todos aqueles anos de luta, de sacrifício, de amor incondicional. E entendi que no final, eu não precisava da aprovação de Walter. Eu nunca precisei, porque eu sempre tive o amor da pessoa certa, da pessoa que realmente importava. Na manhã da cirurgia, eu entrei no centro cirúrgico com a convicção de que estava fazendo a coisa certa. A equipe me preparou, aplicou a anestesia e, antes de adormecer, eu olhei para o teto e pensei: isso não é sobre ele, é sobre quem eu escolhi ser. A cirurgia durou 6 horas. Foi um sucesso. Meu rim foi transplantado para Walter sem complicações. Ele acordou na UTI algumas horas depois, estável, com os sinais vitais normais. Eu acordei na mesma UTI, em um leito ao lado, também estável. Quando finalmente consegui levantar, 2 dias depois, fui até o leito dele. Ele estava acordado, olhando para o teto. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. "Obrigado, Télio. Eu não mereço, mas obrigado." Eu não respondi, apenas assenti com a cabeça e saí. Nas semanas seguintes, Walter teve uma recuperação lenta, mas progressiva. Os exames mostravam que o rim estava funcionando perfeitamente. Ele seria capaz de viver mais alguns anos, talvez até mais de uma década, se cuidasse da saúde. E ele sabia que devia isso a mim, ao filho que ele rejeitou. Antes de receber alta, ele me chamou no quarto mais uma vez. Estava sentado na cama, com um envelope nas mãos. "Télio, eu sei que nada que eu faça vai apagar o passado, mas eu escrevi isso para você." Ele me entregou o envelope. Eu abri e encontrei uma carta escrita à mão, com letra trêmula. A carta dizia: "Télio, eu não tenho o direito de pedir seu perdão. Eu fui um covarde, um homem fraco que escolheu a mentira ao invés da verdade. Eu destruí sua infância, destruí a vida da sua mãe e nunca assumi a responsabilidade. Você cresceu e se tornou um homem extraordinário, apesar de mim, não por causa de mim. Você me salvou quando eu não merecia ser salvo, e isso me mostrou o quanto eu falhei como ser humano. Vou passar o resto da minha vida sabendo que devo tudo a você. E sabendo que nunca serei digno de ser chamado de pai. Obrigado por me dar mais tempo. Espero usar esse tempo para tentar ser uma pessoa melhor. Walter." Eu dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e olhei para ele. "Eu não sei se vou conseguir te perdoar um dia, Walter, mas eu aceito o seu arrependimento e espero que você use esse tempo para fazer as pazes com quem você realmente é." Ele concordou, chorando em silêncio.
3 meses depois, Walter recebeu alta definitiva. Ele estava saudável. Os exames mostravam que o rim funcionava perfeitamente. Ele voltou para o apartamento dele, começou a fazer acompanhamento psicológico, tentou se reaproximar dos outros 2 filhos. Eu soube por terceiros que ele falava de mim com admiração, com vergonha, com remorso. Eu, por outro lado, voltei à minha rotina no hospital. Continuei coordenando transplantes, salvando vidas, sendo o médico que sempre quis ser. Minha mãe comprou uma casa pequena no interior de São Paulo, em Campinas, onde ela finalmente podia descansar, cuidar de um jardim, viver em paz. E toda vez que eu a visitava, ela me lembrava: "Você fez a coisa certa, filho. Você escolheu ser humano." E ela tinha razão. Eu poderia ter escolhido a vingança, poderia ter deixado Walter morrer e justificado minha decisão com toda a dor que ele me causou, mas eu escolhi ser diferente. Escolhi salvar a vida dele, não porque ele merecia, mas porque eu sou melhor do que a rejeição que me foi imposta. Hoje, 5 anos depois da cirurgia, Walter ainda está vivo. Ele me manda mensagens de vez em quando, perguntando como estou, agradecendo novamente. Eu respondo com educação, mas mantendo distância. Eu não preciso de um pai agora, não preciso da validação dele. Eu construí minha vida, minha identidade, minha paz sem ele. E a verdade é que durante esses 5 anos muita coisa aconteceu, coisas que nem eu poderia imaginar, porque o destino, como eu já disse, tem formas muito peculiares de fechar ciclos. E o meu ciclo com Walter estava longe de terminar naquela cirurgia. Cerca de 1 ano após o transplante, eu estava no meu consultório revisando alguns casos quando recebi uma ligação inesperada. Era de um advogado chamado Dr. Heitor Pamplona, do escritório Pamplona e Associados, um dos mais renomados de São Paulo. Dr. Télio Henrique Almeida? Sim, sou eu. Meu nome é Heitor Pamplona, sou advogado especializado em direito de família. Estou ligando porque preciso conversar com o senhor sobre um assunto delicado envolvendo o senhor Walter Augusto Bressani. Meu estômago se contraiu. O que aquele homem teria aprontado agora? O que aconteceu? Nada grave, doutor. Na verdade, o Sr. Walter me procurou para regularizar uma situação que ficou pendente por muitos anos. Ele gostaria de reconhecer oficialmente a paternidade do senhor, fazer o registro tardio, incluir seu nome na certidão de nascimento dele como filho. Ele entende que isso deveria ter sido feito há 40 anos, mas gostaria de corrigir isso agora, se o senhor concordar. Eu fiquei em silêncio, processando aquela informação. Depois de tanto tempo, depois de tudo, ele queria me registrar, queria que eu levasse o sobrenome dele. Dr. Télio, eu estou aqui. Olha, Dr. Heitor, eu preciso pensar sobre isso. Não é uma decisão simples. Claro, eu entendo perfeitamente. O Sr. Walter deixou bem claro que não há pressão. Ele apenas gostaria de oferecer essa possibilidade. Se o senhor quiser conversar pessoalmente sobre o assunto, podemos marcar uma reunião. Eu vou pensar e retorno o contato. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede do meu consultório por longos minutos. O sobrenome, Bressani. Télio Henrique Almeida. Bressani. Soava estranho. Soava como algo que não me pertencia. Eu tinha 43 anos, havia construído toda a minha carreira, toda a minha reputação com o sobrenome da minha mãe. Por que eu mudaria isso agora? Liguei para minha mãe e contei sobre a ligação. Ela ficou surpresa. E o que você sente sobre isso, filho? Eu não sei, mãe. Uma parte de mim fica com raiva. Ele teve 40 anos para fazer isso. Por que agora? Porque está se sentindo culpado? Porque quer limpar a consciência antes de morrer? Ela suspirou do outro lado da linha. Talvez seja exatamente por isso. Mas a decisão é sua, Télio. Sempre foi. Você não precisa aceitar nada que não queira. Eu sei, mas tem algo nessa situação que me incomoda. É como se ele estivesse tentando comprar o perdão, tentando colocar meu nome no papel dele para se sentir melhor consigo mesmo. Pode ser, mas também pode ser que ele realmente tenha entendido o tamanho do erro que cometeu. Não cabe a mim julgar as intenções dele, e nem a você. Você só precisa decidir o que é melhor para você. Passei semanas pensando naquilo, e então decidi que precisava conversar com Walter pessoalmente, não pelo telefone, não através de advogados, cara a cara. Eu precisava olhar nos olhos dele e entender o que realmente estava por trás daquele pedido. Marquei um encontro em uma cafeteria neutra, em Pinheiros, longe do hospital, longe de qualquer lugar que tivesse ligação com nossa história. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em uma mesa do canto, com uma xícara de café pela metade. Ele tinha engordado um pouco desde a cirurgia. O rosto estava menos pálido, os olhos menos fundos. O rim que eu havia doado estava mantendo ele vivo. Eu me sentei na frente dele sem dizer nada. Ele me olhou com aquela expressão de culpa que se tornou permanente no rosto dele.
Obrigado por vir, Télio. Eu vim porque preciso entender. Por que agora? Por que depois de tudo esse tempo você quer me registrar? Ele respirou fundo, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara. Porque eu percebi que não me resta muito tempo, não no sentido de doença. Os médicos dizem que posso viver mais 10, 15 anos com os cuidados certos, mas no sentido de oportunidade. Eu tenho 79 anos, Télio, e passei os últimos 5 anos pensando todos os dias no que fiz com você, no que tirei de você. Você não tirou nada de mim, eu construí tudo sozinho. Eu sei, e é exatamente isso que me mata. Você construiu tudo sozinho porque eu não estava lá. Você se tornou esse homem extraordinário apesar da minha ausência. E eu nunca fiz nada por você, nem o básico, nem te registrar como meu filho. Então é culpa. Você quer se livrar da culpa. Ele balançou a cabeça. Eu nunca vou me livrar da culpa. A culpa vai morrer comigo, mas eu quero fazer o certo, mesmo que tarde. Eu quero que, quando eu morrer, fique registrado que você é meu filho, que eu assumi isso oficialmente, não por mim, por você, para que você tenha todos os direitos que sempre deveria ter tido. Eu inclinei o corpo para frente, olhando diretamente para ele. Direitos? Que direitos? Você acha que eu preciso de herança? Que eu preciso do seu sobrenome? Eu sou o Dr. Télio Henrique Almeida, coordenador de transplantes renais. Eu tenho minha própria vida, minha própria identidade. O seu sobrenome não vai mudar nada disso. Eu sei, mas vai mudar o fato de que legalmente você será reconhecido como meu filho, e isso significa que um dia, se você quiser, você terá acesso a informações médicas da família, ao histórico de saúde, a coisas que podem ser importantes para você, e significa que se um dia você tiver filhos, eles saberão de onde vem, saberão a história completa. Eu fiquei em silêncio. Ele tinha um ponto. Eu nunca havia pensado nisso. Eu sempre evitei pensar em ter filhos, porque tinha medo de repetir padrões, de não saber como ser pai, porque nunca tive um, mas ele tinha razão. Se eu tivesse filhos um dia, eles mereciam saber a verdade completa, mereciam ter acesso ao histórico da família. E tem mais uma coisa, Télio. Os meus outros 2 filhos, Bernardo e Clarice, eles sabem sobre você agora. Eu contei tudo para eles. Contei como te rejeitei, como fui covarde, como você me salvou. E eles querem te conhecer. Eles querem conhecer o irmão deles. Eu senti um aperto no peito. Irmãos. Eu tinha irmãos, 2 pessoas que compartilhavam metade do DNA comigo, que cresceram na família que eu deveria ter feito parte. Eles sabem que pode ser difícil para você. Walter continuou. Eles sabem que você não tem obrigação nenhuma de querer uma relação com eles, mas eles gostariam de pelo menos ter a oportunidade de se desculpar em nome da família, de dizer que lamentam o que aconteceu. Por que eles se desculpariam? Eles não fizeram nada. Porque cresceram tendo um pai enquanto você não teve. Porque de certa forma eles tiveram privilégios que você nunca teve. E eles entendem o peso disso. Eu me recostei na cadeira, tentando processar tudo aquilo. Era muita informação, muita emoção, muita complexidade para uma única conversa. Eu preciso de tempo, Walter. Eu preciso pensar sobre tudo isso. Claro, sem pressão, você decide o que for melhor para você, mas por favor, pense com carinho. Não por mim, por você mesmo. Saí daquela cafeteria com a cabeça girando, caminhei pelas ruas de Pinheiros sem destino, apenas pensando, e então peguei o telefone e liguei para a única pessoa que sempre soube me aconselhar. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Nos dias seguintes, conversei longamente com minha mãe sobre a situação. Ela foi, como sempre, sensata e amorosa. Télio, eu nunca te escondi quem era seu pai, nunca te escondi a verdade, porque eu acreditava que você tinha o direito de saber, e agora você tem o direito de decidir. Se você quiser aceitar o reconhecimento, eu vou apoiar. Se você não quiser, eu também vou apoiar. Mas pense no seguinte, isso não é sobre mudar quem você é sobre completar um registro, é sobre ter acesso a informações que podem ser importantes, e é sobre, talvez, conhecer pessoas que são sua família, mesmo que você não tenha crescido com elas. Você acha que eu deveria aceitar? Eu acho que você deveria fazer o que te traz paz, não o que apaga a dor, porque a dor nunca vai embora completamente, mas o que te permite seguir em frente sem peso. E foi isso que fez a diferença, a palavra paz. Eu percebi que durante toda a minha vida eu carreguei o peso da rejeição e que de alguma forma recusar o reconhecimento seria continuar carregando esse peso, seria continuar deixando que aquele homem tivesse poder sobre mim, mas aceitar
aceitar. Aceitar seria encerrar o ciclo, seria dizer sim, ele foi meu pai biologicamente e agora isso está registrado, mas isso não muda quem eu sou. 2 semanas depois, liguei para o advogado Heitor Pamplona e disse que aceitava o reconhecimento. O processo foi relativamente rápido. Walter compareceu ao cartório, apresentou o exame de DNA antigo como prova, assinou os documentos necessários. Eu também estive lá, assinei minha parte e em uma manhã de quinta-feira recebi minha nova certidão de nascimento. Télio Henrique Almeida Bressani, filho de Eloá Almeida e Walter Augusto Bressani. Foi estranho segurar aquele papel, foi estranho ver o nome dele oficialmente registrado como meu pai, mas também foi libertador, porque agora não havia mais dúvida, não havia mais negação, a verdade estava ali, no papel, para sempre. Algumas semanas após o reconhecimento, recebi um e-mail de uma mulher chamada Clarice Bressani Monteiro. No assunto estava escrito, sua irmã. Abri o e-mail com o coração acelerado. Olá, Télio. Meu nome é Clarice, tenho 46 anos, sou advogada e moro em São Paulo. Sou filha de Walter Augusto Bressani, o que tecnicamente me faz sua irmã mais velha. Eu sei que essa situação é complicada e entendo se você não quiser responder esse e-mail, mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de te conhecer, não para pedir desculpas em nome do nosso pai, isso ele precisa fazer sozinho, mas para te dizer que, se você quiser, eu gostaria de ter sei que não posso apagar o passado, mas talvez possamos construir algo novo no presente. Se você se sentir confortável, eu adoraria tomar um café com você qualquer dia. Sem compromisso, sem pressão, apenas uma conversa. Com carinho, Clarice, eu li o e-mail 3 vezes. Havia algo genuíno naquelas palavras. Algo que não parecia forçado ou movido por culpa. Era apenas uma pessoa querendo conhecer outra pessoa. Uma irmã querendo conhecer o irmão. Respondi 2 dias depois, de forma breve, mas educada. Olá, Clarice. Obrigado pelo e-mail. Eu também tenho interesse em conversar. Podemos marcar um café na semana que vem. Me manda os horários que funcionam para você. Télio. Marcamos para um sábado de tarde, em uma cafeteria em Moema. Quando cheguei, ela já estava lá. Era uma mulher alta, cabelos castanhos presos em um coque, óculos de armação fina, roupas sóbrias. Ela se levantou quando me viu e estendeu a mão. Télio? Sim, Clarice? Ela sorriu, um sorriso nervoso mas caloroso. É tão estranho finalmente te conhecer. Nos sentamos e por alguns minutos ficamos em silêncio. Ela mexia na xícara de café, eu olhava para a mesa. Era desconfortável, mas não de uma forma ruim. Era desconfortável porque era novo. Ela foi a primeira a falar. Eu não sei por onde começar, então vou ser direta. Eu cresci achando que era a filha mais velha, que tinha apenas um irmão, o Bernardo, e sempre tive uma relação boa com meu pai, apesar de ele ser distante às vezes. Mas há alguns anos, minha mãe, antes de morrer, me contou a verdade. Ela disse que meu pai teve um caso com uma mulher e que ela teve um filho. Disse que ele negou a paternidade, que houve um processo e que ele nunca quis assumir. Eu fiquei chocada, fiquei com raiva dele. Mas minha mãe me pediu para não confrontá-lo, disse que aquilo ia destruir a família. Então eu engoli aquilo e segui. Ela pausou, os olhos marejados. Mas quando ele ficou doente, quando precisou do transplante e você apareceu, tudo veio à tona. Ele nos contou tudo. Contou sobre o DNA, sobre a rejeição, sobre como você cresceu sem ele. E contou como você salvou a vida dele mesmo depois de tudo. E eu senti tanta vergonha, Télio. Tanta vergonha de ter tido um pai a vida inteira enquanto você não teve. Não é culpa sua, Clarice. Eu sei, mas ainda assim me pesa. E eu queria que você soubesse que, se você quiser, eu adoraria ter você como irmão, não para compensar nada, mas porque eu acho que todos merecemos ter família, e você merecia ter tido isso desde sempre. Eu senti um nó na garganta, havia sinceridade nela, havia dor também. Eu não sei como ser irmão, Clarice. Eu cresci filho único, não sei como funciona. Ela sorriu, limpando uma lágrima. Nem eu sei como ter um irmão mais novo, mas a gente pode aprender. E foi assim que começou, devagar, sem pressão, sem expectativas grandiosas. Clarice e eu começamos a nos encontrar ocasionalmente, às vezes para um café, às vezes para um almoço. Ela me contou sobre a vida dela, sobre o casamento que terminou há 5 anos, sobre os 2 filhos que tinha, meus sobrinhos. E eu contei sobre a minha vida, sobre a medicina, sobre minha mãe. Meses depois, conheci Bernardo, meu irmão mais novo. Ele tinha 38 anos, era engenheiro civil, casado, com um filho
filho pequeno. Ele era mais fechado que Clarice, mais cético, mas com o tempo também se abriu. Cara, eu não vou mentir. Quando meu pai contou sobre você, eu fiquei puto. Fiquei com raiva dele por ter feito isso e fiquei confuso sobre como me sentir em relação a você. Mas aí eu pensei, você não tem culpa de nada. Você é a vítima nessa história. E se tem alguém que merece raiva, é meu pai, não você. Ele fez uma pausa. E quando eu soube que você doou um rim pra ele depois de tudo, cara, eu fiquei impressionado. Eu não sei se eu teria essa grandeza. Não foi grandeza, foi escolha. Eu escolhi não deixar que a rejeição dele me transformasse em alguém amargo. Bernardo concordou com a cabeça. E é exatamente por isso que eu quero te conhecer melhor. Foi assim que aos 44 anos eu ganhei 2 irmãos. Não foi uma relação perfeita, não foi como irmãos que crescem juntos, mas foi real, foi construída em cima de honestidade e respeito mútuo, e de uma forma estranha, foi curativa. Mas enquanto minha relação com Clarice e Bernardo evoluía, algo inesperado aconteceu com Walter. Cerca de 2 anos após o transplante, ele começou a ter problemas de saúde novamente, não relacionados aos rins, mas ao coração. Ele havia desenvolvido uma insuficiência cardíaca grave, resultado de anos de hipertensão mal controlada e diabetes. Recebi uma ligação de Clarice, a voz trêmula. Télio, é o papai. Ele teve um infarto. Está internado no hospital sírio-libanês. Os médicos dizem que é grave. Eu senti um aperto no peito, mesmo depois de tudo. Mesmo com toda a história entre nós, ele ainda era meu pai. Biologicamente, pelo menos. E eu não conseguia simplesmente ignorar aquilo. Eu vou para aí. Quando cheguei ao hospital, encontrei Clarice e Bernardo na sala de espera da UTI. Eles estavam pálidos, assustados. Clarice me abraçou quando me viu. Obrigada por vir. Claro, como ele está? Estável, mas delicado. O coração está muito fraco, eles estão fazendo todos os exames, mas os médicos não estão otimistas. Pedi para falar com o cardiologista responsável, ele me explicou a situação. Walter havia sofrido um infarto agudo do miocárdio, a artéria principal estava obstruída, ele havia passado por uma angioplastia de emergência, mas o músculo cardíaco estava muito danificado, a fração de ejeção estava abaixo de 25%, mas ele precisava de um transplante cardíaco, mas aos 81 anos, com histórico de insuficiência renal, diabetes e hipertensão, as chances de conseguir um coração eram praticamente nulas. Doutor, quanto tempo ele tem? Tem o transplante, talvez alguns meses, no máximo 1 ano se responder bem à medicação. Agradeci ao médico e voltei para a sala de espera. Contei para Clarice e Bernardo. Eles desabaram. Clarice chorou abraçada em mim e foi naquele momento que percebi algo. Eu não estava mais sozinho nessa dor. Eu tinha irmãos agora. Tinha pessoas que compartilhavam aquele peso comigo. Nos meses seguintes, a saúde de Walter deteriorou rapidamente. Ele foi internado e reinternado diversas vezes, cada vez que seu coração falhava um pouco mais. E em cada uma dessas internações, eu estava lá, não como médico, mas como filho. Eu segurava a mão dele quando ele tinha crises de falta de ar. Eu conversava com os médicos sobre as opções de tratamento. Eu ficava ao lado de Clarice e Bernardo, nos revezando para que ele nunca estivesse sozinho. Certa noite, durante uma dessas internações, Walter me chamou. Estava na UTI, conectado a monitores, com uma máscara de oxigênio no rosto. Ele tirou a máscara por um momento e disse, com a voz fraca: Télio, eu preciso te dizer uma coisa. Pode falar. Eu não mereço você, não mereci quando te rejeitei, não mereci quando você me salvou, e não mereço agora que você está aqui, do meu lado, enquanto eu morro. Você não está morrendo agora. Estou. Eu sei disso, os médicos sabem e você sabe, mas antes de eu ir, eu preciso que você saiba que salvar minha vida naquela cirurgia foi o maior ato de bondade que alguém já fez por mim, e que esses últimos anos, poder te conhecer, poder ver o homem que você se tornou, foram os melhores anos da minha vida, mesmo sabendo que não merecia nenhum segundo deles. Eu segurei a mão dele, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Você errou, Walter. Errou muito, mas também tentou consertar, e isso conta. Ele sorriu, os olhos também cheios de lágrimas. Obrigado por me dar essa chance. 2 semanas depois, em uma manhã fria de julho, Walter Augusto Bressani faleceu. O coração simplesmente parou. Ele estava dormindo sem dor, sem sofrimento. Clarice, Bernardo e eu estávamos no quarto. Nós nos abraçamos, choramos juntos, lamentamos juntos. O funeral foi simples, em um cemitério em Santo Amaro. Poucas pessoas compareceram, alguns colegas de trabalho antigos, alguns vizinhos.
anos. Clarice fez um discurso emocionado falando sobre o pai imperfeito que ele foi, mas também sobre o homem que tentou mudar nos últimos anos. Bernardo leu um poema, e então me pediram para falar. Eu subi até o púlpito, olhei para o caixão e respirei fundo. Walter Bressani foi meu pai. Não foi o pai que eu queria, não foi o pai que eu merecia, mas foi o pai que eu tive. Ele me rejeitou quando eu nasci, me abandonou quando eu era criança, me negou mesmo diante da verdade científica. E por causa disso, eu cresci carregando uma dor que moldou quem eu sou, mas também me fez mais forte, me fez mais determinado, me fez querer ser melhor. E quando o destino colocou a vida dele nas minhas mãos, eu escolhi salvá-la. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia ser maior que a rejeição. Nos últimos anos, Walter tentou ser diferente, tentou consertar o que quebrou, e embora nada pudesse apagar o passado, ele pelo menos reconheceu seus erros, e isso por si só já é mais do que muitos fazem. Descanse em paz, Walter, e obrigado por no final me dar a chance de te conhecer, mesmo que tarde. Desci do púlpito com as pernas tremendo. Clarice e Bernardo me abraçaram, e nós ficamos ali, os três filhos de Walter, unidos pela dor, mas também pela esperança de que podíamos ser melhores do que ele foi. Após o enterro, fomos para a casa de Clarice, sentamos na sala, em silêncio, cada um processando a perda à sua maneira, e então Bernardo quebrou o silêncio. Cara, tem uma coisa que eu preciso te dizer. O que foi? O testamento do meu pai. Ele deixou um testamento, e ele dividiu tudo igualmente entre nós três. Eu fiz que não com a cabeça. Não, eu não quero nada. Télio, Clarice interveio. Não é sobre o dinheiro, é sobre ele reconhecer que você tinha direito, que você sempre teve direito. Por favor, aceite. Eu olhei para os dois, vi a sinceridade nos olhos deles e percebi que, talvez, aceitar não fosse sobre o dinheiro, fosse sobre encerrar de vez aquele ciclo, sobre receber, finalmente, o reconhecimento que sempre deveria ter sido meu. Está bem, eu aceito. O valor não era muito, Walter não tinha deixado uma fortuna, apenas um apartamento pequeno e algumas economias. Quando tudo foi dividido, cada um de nós recebeu cerca de 120 mil reais. Eu poderia ter recusado, eu não precisava daquele dinheiro, mas aceitei porque, como Clarice disse, era sobre reconhecimento. E sabe o que eu fiz com aquele dinheiro? Criei um fundo de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que queriam cursar medicina, em nome da minha mãe, Eloá Almeida, a mulher que realmente me criou, a mulher que sacrificou tudo por mim. Hoje, 6 anos após a morte de Walter, eu tenho 49 anos. Continuo sendo coordenador de transplantes, continuo salvando vidas. Clarice e Bernardo se tornaram parte da minha vida. Nos encontramos regularmente, passamos feriados juntos, nossos filhos se conhecem. Eu me tornei tio dos sobrinhos que nunca soube que tinha. E eles me chamam de tio Télio com tanto carinho que às vezes eu me emociono. Minha mãe, hoje com 72 anos, mora em uma casa confortável que comprei para ela em Campinas. Ela cuida do jardim, recebe as amigas para o chá, vive a vida tranquila que sempre mereceu. E toda vez que a visito, ela me olha com aquele orgulho imenso e diz: "Você é a melhor coisa que já me aconteceu, filho." E eu respondo: "Não, mãe, você é a melhor coisa que já me aconteceu." Porque no final, a verdade é essa. Walter me deu a vida biologicamente, mas foi Eloá quem me ensinou a viver. Foi ela quem me mostrou o que é amor incondicional, o que é sacrifício, o que é ser humano. E foi por ela que eu me tornei quem sou. Quanto a Walter, eu não sei se consegui perdoá-lo completamente, algumas feridas são profundas demais para cicatrizar por completo, mas aprendi a fazer as pazes com a história, aprendi que ele era um homem falho, cobarde, mas também humano, e que nos últimos anos da vida dele, ele pelo menos tentou ser melhor, e isso no final das contas é tudo que podemos pedir de alguém, que tente ser melhor. Se essa história tocou seu coração, comente de onde você está assistindo, e se inscreve no canal para histórias de superação onde a justiça sempre vence. Deixe seu like se você acredita que o tempo cobra tudo, porque no final ele sempre cobra e a verdade sempre, sempre prevalece.